Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o RBRR11, né? Que tem sido aí um dos principais destaques aí para o início do mês de fevereiro, aparecendo na carteira do BTG, aparecendo na carteira da Genial Investimentos, né? Ou seja, cada uma dessas agências de investimento montando a sua carteira, né? E um fundo que tem chamado a atenção é o RBRR11. Nas carteiras onde ele já estava posicionado, os fundos estão aumentando posição nele, e naquelas carteiras onde ele não estava presente, ele está começando a ser inserido, né? Principalmente aí devido à queda da Selic para 11,25, né? E por que ele tem sido inserido dentro das carteiras? Por causa desse segredinho aqui, né? A sua carteira, ou seja, o seu portfólio, né? Ele tem um total de 41 CRIs, né? Esses 41 chegam a aproximadamente 1,4 bilhões, né? A duração desses CRIs em média de quase aí 4 anos, né? Tem um CDI mais 2,6, né? E tem o IPCA mais 7,6, que não é um IPCA high yield, né? Que poderia ser 9, poderia ser 10 e poderia ser 11, mas também não é um IPCA tão tímido como IPCA 5, IPCA 4, não. Ele ali intermediário, IPCA mais 7,6, né? E ele tem na sua carteira somente 14% indexado ao CDI. 86% da sua carteira é de IPCA, ou seja, diante da queda da Selic, né, que agora vai começar a impactar de forma mais intensa, porque está começando a chegar muito próximo da casa de um dígito, né? Então, os fundos que são beneficiários por CDI, eles estão começando a ser retirados da carteira. Uma das maiores provas é que o KNCR11, que é um fundo imobiliário que trouxe um retorno muito grande para os seus investidores, está sendo retirado das carteiras, ou a sua posição nele está sendo diminuída. Por quê? Porque ele é um fundo característico de CDI, ou seja, no atual momento ele não vai dar aquele retorno que se esperava, certo? E nessa sexta-feira a sua cotação está R$ 89,76, só para mostrar para vocês que nós estamos gravando hoje, né? Entregou um dividendo aí nos últimos 12 meses de 10,97, né? Ou seja, um excelente dividendo, e a tendência desse dividendo é crescer, porque ele é uma carteira majoritária de IPCA, se encontra muito descontado ainda. Por quê? Porque como a Selic estava elevada, o fundo não estava conseguindo dar o seu máximo retorno, porque o seu máximo retorno, como nós já vimos na imagem, está indexado à inflação e não a CDI. Então, mesmo assim, mantém uma liquidez de 2,96 milhões e teve uma valorização aí nos últimos 12 meses, mesmo sendo uma carteira majoritariamente de IPCA, de GPM, de inflação, de 19,62%, né? Ou seja, demonstrando aí um excelente fundo imobiliário. Outro ponto muito interessante é a sua taxa de administração, uma das menores do mercado, somente 0,2%. Né? Ou seja, muito baixa, né? Ou seja, o cotista consegue extrair aí um dos melhores potenciais desse fundo, porque tem muito fundo que tem uma taxa de administração de 1,2%, tem uma taxa de administração de chega muitas vezes a 2%,
né? O que acaba muitas vezes impactando no bolso aí do cotista, né? O número de cotistas 135.885, né? Ou seja, já está bem seguro, né? Nós temos no mercado mais de 15 milhões de cotas, né? O seu valor patrimonial por cota R$ 95,74, ou seja, nós estamos caminhando para lá, porque hoje ele se encontra na Bolsa de Valores na casa de R$ 89,76, ou seja, você tem um upside, você tem uma possibilidade de crescimento, de aumento de no mínimo R$ 6, ou seja, muita coisa para um fundo aí imobiliário, né? Tem um patrimônio de 1,44 bilhão e o seu último dividendo foi 0,68 centavos, certo? Se nós descermos aqui embaixo, olha que interessante. Ele é um fundo imobiliário que ele tem mais de 5 anos e ele vem batendo, independente se é um cenário de Selic alta ou se é de um cenário de inflação alta, né? Ou seja, nenhum dos dois cenários fez com que o fundo sofresse, que o fundo caísse. Como nós podemos observar aqui neste gráfico, está inserido nestes mais de 5 anos a pandemia, e nem mesmo os períodos de pandemia conseguiu impactar, ou seja, o retorno do investidor nunca foi negativo estando posicionado neste fundo, certo? O dividendo médio dos últimos 5 anos, mesmo com a pandemia, foi de 11,80%, né? E o dividendo atual de 10,97%, né? Como nós podemos observar, diante dos momentos ali onde nós tivemos principalmente as super subidas da Selic, né? Ele foi também beneficiado, porque embora somente 14% esteja exposto, né? Ele consegue extrair um grande potencial destes 14% em momento de Selic alto. Quando a Selic começou a cair, evidentemente impactou o fundo, o tom do fundo, embora só tenha 14% exposto, e o que aconteceu? A inflação ela não disparou. Como a inflação ela não disparou, o fundo ficou travado com o Selic caindo e período de deflação. Mas como a Selic caiu e o mês de dezembro a inflação no mês já dobrou, ele já aumentou o seu dividendo. Por quê? Diante de qualquer sinal de subida da inflação, né, que é o que a gente espera aí para os próximos meses, né, o fundo ele entrega aí um retorno maior diante deste cenário, certo? Quem comprou até o dia 10 de janeiro, no dia 17 ainda de janeiro, recebeu 68 centavos aí, isento aí de imposto de renda, certo? Se nós formos agora, mostrar uma coisinha para vocês, mostrar agora a carteira dele, né? Para mostrar a carteira eu preciso descer, para mostrar algo para vocês bem interessante, que eu preciso mostrar para vocês, é aqui. Os devedores deste fundo, para quem é que ele empresta? Das carteiras de menor risco, né? Empresta somente para um grupo seleto, né? Que é o classe de risco A menos, A mais e A, ou seja, excelentes pagadores. Por isso que nem mesmo a pandemia afetou este fundo. Já quando vocês olham esses fundos, DEVA11, HCTR, TORD, esses fundos é porque eles emprestam para esse segmento aqui, ó, que é o mais arriscado, B+, B+, B-, né? E alguns chegam muito a emprestar até para CC. E aqui não. Aqui você está seguro, porque independente do cenário, e em cenários extremamente difíceis como foi a pandemia, ele não deu prejuízo, porque na sua carteira tem excelentes devedores, né?
Vamos ver alguns deles aqui, ó. Leroy, né, que é um duplo A-, né, uma carteira de IPCA mais 7,25, né, ou seja, uma carteira bem equilibrada, um empréstimo muito bem feito para uma boa pessoa, para um bom ativo, quer dizer, né. O CRI JK Financial Center, né, IPCA mais 6,4, né. Brookfield, né, AA-, IPCA mais 6,55, ou seja, a Faria Lima, né, no caso para a Faria Lima, emprestou CDI mais 3,50, ou seja, os devedores deste fundo imobiliário são excelentes devedores. Olha aqui embaixo, ó. BTLG, né? Também aqui a Rede Globo, ou seja, são empreendimentos, empresas que elas têm alta credibilidade, né? JCC Iguatemi Fortaleza, né? A qual o VISC 11 é responsável por esse shopping, né? Ou seja, emprestou CDI mais 1,3, né? Por quê? Porque é um excelente devedor, né? Ou seja, não é arriscado. Então ele tem uma excelente carteira, uma carteira muito bem diversificada, de forma que ele consegue dar aí para o seu cotista o melhor retorno. E ele está entrando em todas as carteiras, por quê? Por causa do que eu já mostrei para vocês. 86% da carteira é IPCA e só 14% da carteira é CDI. E isso a gente já pode conferir aqui, ó. Ele caiu, né? Veio caindo, mas diante das primeiras notícias de queda na Selic, ou seja, Selic saiu de 11,75 para 11,25, ele estava na casa de R$ 88,28, e imediatamente ele saltou para R$ 89,96, ou seja, ele já voltou a subir, né? Já voltou a subir, né? E qual é o pico dele? Geralmente ali por volta de R$ 92,40. Se nós formos olhar o seu valor patrimonial por cota, aí a gente pode esperar que ele vai subir ainda mais. R$ 95,74 é o que ele pode crescer, certo? Então esse era o vídeo aqui do nosso canal de hoje. Agradeço a todos vocês que estão assistindo aqui os nossos vídeos. Os números de inscritos estão crescendo aqui no nosso canal, né? Quero agradecer a todos vocês que têm assistido os vídeos. Peço para você que não segue o nosso canal, que você possa seguir o nosso canal, possa comentar, possa curtir, possa fazer sugestão de conteúdos, né? Ou até mesmo melhorar o conteúdo aqui do nosso canal, certo? Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês, que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023. Um abração para todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.